A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um salmo da palavra do Senhor. Mais um capítulo, mais um dia na presença de Deus, aprendendo da palavra e buscando compreender em que aquilo se aplica para as nossas vidas. E hoje é dia de nós meditarmos no salmo de número 76, que é a continuação de um júbilo, de uma alegria, que vimos também no Salmo 75 e que começou lá no Salmo 74 com um clamor pelo livramento. E se você está chegando hoje, então eu passo para você a referência. O contexto da escrita deste Salmo, do Salmo de número 76, ele acontece ali em 2 Reis, capítulo 18, verso 13, até o capítulo 19, verso 37, e você também pode ver em Isaías, nos capítulos 36 e 37. E o que é que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está operando um verdadeiro milagre, porque o exército assírio, ele se levanta contra o povo do Senhor, ele entra e ele toma as cidades fortificadas de Judá, como a gente pode ver lá no versículo 13 do capítulo 18 de 2 Reis, né? Ele toma as cidades fortificadas de Judá e então o rei Ezequias, tenta negociar com Senaqueribe, mas eles, em contrapartida, dizem que não há negociação e começam a afrontar o Deus vivo. Começam a falar palavras, né, dizendo em que vocês confiam, né, e começam a se dirigir ao povo, inclusive, com a intenção de fazer com que eles percam a coragem, né, dizendo em que vocês confiam para achar que vocês podem se livrar das minhas mãos. E vocês confiam em Deus, vocês confiam no Egito, você acha que o Deus de vocês vai livrar vocês? E o que a gente vê nesse capítulo de 2 Reis, capítulo 18, nesses versos, é verdadeiramente o povo de Deus sofrendo uma afronta, mas não somente uma afronta no sentido de dizer vem para a briga, mas as palavras do inimigo têm a intenção de fazê-los desanimar, tem a função, né, o objetivo de tirar deles a fé. E aí então, quando você olha para o capítulo 19, verso 1, fala assim: tendo o rei Ezequias ouvido isto, né, todas as afrontas que eu só mencionei, eu não li, ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Aí o rei Ezequias vai orar e vai falar com o Senhor. E no versículo 6 do capítulo 19, diz assim: Isaías lhes disse, o nosso Isaías, por isso que você pode acompanhar a história lá em Isaías, capítulo 36 e 37, mas agora eu estou lendo aqui 2 Reis. O versículo 6 do capítulo 19 de 2 Reis fala: Isaías lhes disse, dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Verso 7, eis que meterei nele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Eu quero fazer um destaque, o final do verso 6, o Senhor diz, eles blasfemaram contra mim. Só que quando você vai ver, a maior parte da afronta, na verdade, não foi necessariamente contra Deus, foi contra o povo mesmo. E claro, eles realmente disseram, vocês realmente confiam que o Deus de vocês pode livrar vocês das minhas mãos? Os deuses das outras nações não livraram eles. Então, aqui Deus diz, pode deixar que eu vou resolver isso. Essa batalha é minha. E então, se você acompanha aí no mesmo capítulo 19, lá no versículo 35, nós temos: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Então, você pode ler a história aí com um pouquinho mais de tempo, de gosto, porque essa história é maravilhosa, mas só para que você saiba que o Salmo 76, que eu vou ler agora com você, ele é escrito neste contexto, num contexto de vitória, num contexto de milagre, num contexto de resposta, num contexto em que eles estavam vendo a mão de Deus de maneira miraculosa, atuando e trazendo as respostas, e eles estavam vendo com os seus olhos o inimigo maior do que eles sendo derrotado por uma mão maior ainda, que é a mão do nosso Deus, ok? Então vamos começar? Salmo 76 diz assim: em Judá Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel.
Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Só uma pausinha aqui. Salém é a abreviatura de Jerusalém, né? E Sião. Então, Sião e Salém são a mesma coisa, são dois nomes para Jerusalém, tá? Toda vez que você vê Sião ou Salém, tá falando de Jerusalém. Continuando, verso 3. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas e as armas de guerra. E eu quero fazer um destaque aqui, porque se você gosta de anotar referências, eu acho isso muito legal. Nós temos uma referência lá em Naum capítulo 3, verso 18, eu vou ler para você. Esse texto vai falar sobre os inimigos, né? Os inimigos do povo de Deus. E diz assim, Naum capítulo 3, verso 18. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Era uma palavra dizendo que toda aquela pompa, todo aquele levante, todo aquele poder que eles tinham para afrontar os exércitos de Deus e o povo de Deus havia sido dispersado e eles estavam ali realmente perdidos pelos montes, sem a condição de serem ajuntados novamente. Continuando, versículo de número 4. Resplendes de luz, és mais majestoso que os montes, cheio de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estancaram. Como eu já disse, essa vitória, ela cabe perfeitamente na história de 2 Reis, que aconteceu contra Senaqueribe. Então, nós vemos aqui que aqueles homens que eram tão valorosos, tão fortes, eles foram de maneira miraculosa abatidos. Verso 7. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo e a terra tremeu e emudeceu, quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Até aqui esse salmo ele é curtinho, tem apenas 12 versículos. Então, o que é que nós vemos e como os nossos olhos, o entendimento, né, nos é ampliado quando a gente entende o contexto em que foi escrito o salmo. Quando a gente lê apenas um salmo, parece um salmo que diz assim: poxa, Deus realmente com poder agiu e trouxe o livramento. Olha como o Senhor, né, abençoou o povo, ele é conhecido em Jerusalém. Mas nós vemos aqui que a vitória que Deus deu para este povo foi uma vitória tremenda. Então, o que nós podemos aprender desse salmo e que nós podemos dizer que se aplicam para nós? Bom, nós podemos aplicar para nós que Deus, ele tem que ser conhecido nas nossas vidas, como diz o versículo 1, né? Deus é conhecido em Judá, portanto, Deus agiu em favor de Judá, porque Deus é conhecido lá. E o que significa dizer que Deus tem que ser conhecido na nossa vida? Deus não pode ser uma religião, Deus não pode ser ir à igreja uma vez por semana, Deus não pode ser uma Bíblia aberta em um determinado texto na estante, como se fosse um talismã, né? Deus quer ser o nosso pão diário. Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ouvir a sua voz em oração. Então, Deus deseja ter comunhão conosco. Isso é fazer Deus ser conhecido na nossa vida. É nós entregarmos a nossa vida para Ele e a cada passo desejarmos a direção do Espírito Santo de Deus e não da nossa vontade, não do nosso egoísmo, não de fazer as coisas do nosso jeito, né? Outra coisa, versículo 13 vai dizer que o Senhor, Ele quebrou as flechas, ou seja, Deus tem poder para destruir as armas do inimigo, por mais que elas sejam, como diz o verso 3, flechas reluzentes, né? Escudos, espadas e armas de guerra. Deus pode destruir qualquer arma.
Bom, o versículo 13 está ligado ao versículo 1, né? Se o Senhor for conhecido na nossa vida, nós podemos contar com a ajuda dele para destruir as armas do inimigo que vem contra nós. Muitas vezes as pessoas falam mentiras a nosso respeito e a gente não tem como desfazer aquelas mentiras. Muitas vezes as pessoas fazem coisas pelas nossas costas e o único que pode nos livrar é Deus. Veja como é importante nós termos o hábito de orar por nós mesmos. A gente não sabe o que as pessoas fazem pelas nossas costas, mas o nosso Deus, que tudo sabe, que tudo vê, pode realmente quebrar essas flechas, né? E pode destruir as armas de guerra que estão sendo usadas contra nós. A gente não precisa temer, a gente não precisa tratar as pessoas mal, a gente não precisa pagar o mal com o mal, a gente não precisa fazer nada, a gente precisa orar, né? A gente precisa dar o bom testemunho, buscar ter uma vida reta e irrepreensível, mas a nossa proteção vem do Senhor e não necessariamente das nossas atitudes, porque muitas vezes a gente está até fazendo tudo certinho, mas as pessoas ainda assim estão nos julgando e falando coisas que não são verdadeiras. Mas esse versículo 13 vem para dizer que Deus tem poder para derrotar mesmo, né? Aqueles que se levantam contra nós. E não que a gente deseje o mal para o outro. A gente só quer que o ataque pare, né? Quantas pessoas às vezes têm problemas com sono, dificuldade para dormir, passam verdadeiros vales na vida por causa de perseguição, por causa de falso testemunho, coisas que falaram, que fizeram contra nós, que a gente não tinha nem vamos dizer assim, nem conhecimento do que estava acontecendo, né? Não demos razão alguma para acontecer. Então, nós sabemos que também podemos tomar isso para as nossas vidas aqui nesse salmo, né? Versículo 8. Dos céus pronunciaste juízo. E isso foi um pouco do que nós vimos no salmo anterior, né? O Senhor, ele é aquele que conhece o tempo para julgar. Eu e você, nós temos um papel: caminhar todos os dias da nossa vida ao lado do Senhor. Fazer as coisas à maneira de Deus. Pedir para que o Senhor nos molde, venha nos moldar como o oleiro molda o barro. Pedir que o Senhor venha transformar na nossa vida aquilo que ainda é a nossa arrogância, aquilo que ainda é a nossa ira, aquilo que é o nosso senso de justiça, né? A pessoa fez isso comigo, foi injusto, foi injusto. O que a gente precisa fazer é entregar a nossa vida para o Senhor e buscar viver as coisas à moda dele, à maneira dele. E o mais o Senhor está trabalhando. Nós vamos agir de acordo com aquilo que ele dirige o nosso coração e não de acordo com a nossa força. E para finalizar, né? Façam votos ao Senhor, o seu Deus. Não significa a gente abrir a nossa boca para fazer promessa, né? Ai, Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu te dou tal coisa. Se o Senhor fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Não assim, né? Fazer votos ao Senhor tem a ver com e cumpri-los, né? Não deixar de cumpri-los. Tem a ver com nós buscarmos viver essa vida em comunhão com o Senhor e sim, se comprometer diante do Senhor e fazer as coisas na força dele. Só que isso, meus queridos, honestamente, quando a gente olha para toda a palavra, a gente vê que toda vez que um homem, né, um personagem bíblico, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tentou fazer o certo apenas nas suas forças, isso não durou. Né? Nós precisamos sim ter a vontade para fazer, né? A disposição de se colocar diante de Deus, mas verdadeiramente é o Senhor quem vai conduzindo os nossos passos e nos dando força para manter a nossa palavra até o final. Então que você receba esse salmo como um poema de alegria, né? Em ver que Deus realmente faz milagres e age de maneira sobrenatural quando nós fazemos o nome dele conhecido em nós. Vamos deixar para trás aquilo que nos influencia, seja a nossa criação, a educação que recebemos dos nossos pais, ou algumas certezas que nós tínhamos no passado, né? Para pegar as certezas de Deus. Aquilo que é do nosso passado, que tem a ver com o Senhor, nós vamos manter. Mas aquilo que vem do nosso passado e que é puramente ensino de homens e costumes dessa terra, né? Que nós possamos trocar pela palavra do Senhor e por aquilo que Deus nos ensina, né? Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha amado esse salmo como eu amei. E eu espero você amanhã para nós meditarmos no salmo de número 77, se o bom Deus permitir. Deus te abençoe e até lá.